Olá, seja bem-vindo ao podcast Recomeçar. Hoje estamos com uma convidada especial, que é a Pâmela. Seja bem-vinda, Pâmela, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, contar um pouquinho da sua história. Sim, é um prazer estar aqui, mesmo que eu não goste, mas é um prazer. E para compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família e no projeto Jardim de Deus. A Pâmela, ela tem um projeto, mas o esposo é o Jardim de Deus, onde ela é, acolhe crianças vulneráveis, né? Assim como criança também que precisa de um apoio quando a mãe está trabalhando, né? Exatamente esse projeto Jardim de Deus acolhe crianças carentes, em vulnerabilidade social, mas também crianças que precisam de uma atenção a mais, precisam de uma direção. Nós estamos ali para mudar a realidade do bairro Alfredo de Castro. O bairro Alfredo de Castro, aqui em Rondonópolis, é onde a gente mora. É uma cidade que tem bastante habitantes e tem vários bairros pequenos sobre essa cidade. Sim, o, na realidade, a gente já está até avançando o Jardim de Deus, né? Mas é algo que está nascendo ainda. Mas o bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis, é um bairro que a gente vê que tinha um alto índice de criminalidade. E aí a gente se apaixonou pelo bairro, essa é a realidade. A gente ama aquele lugar, não me via morando lá, hoje não me vejo fora de lá. E o Senhor tem mudado a realidade daquele bairro. A Pamela tem uma história muito linda, ela vai contar um pouquinho desde quando começou o projeto, sobre a vida dela. E fica à vontade, fala aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Amém. É, eu sou Pamela, né? Tenho 29 anos, tenho 3 filhos, sou casada, pastor Maio, e me converti cedo, graças a Deus, me converti, tinha 11 anos. Mesmo minha mãe, eu ia na igreja com a minha mãe, porém eu fui conhecer Jesus mesmo, eu tinha 12 anos. E eu vim de uma infância não sofrida. Minha infância nunca foi sofrida, assim, que fala, nossa, sofreu. Não. Mas a minha família não era tão estabilizada, né? Questão de estabilidade emocional. Meu pai, ele sempre trabalhou para dar de tudo pra gente, porém a gente não tinha uma estabilidade emocional dentro de casa. E cresci, adolescente, dei muito trabalho para minha mãe, mas eu acredito que era o Senhor já me forjando para hoje, né? Casei nova, casei com 16 anos, tive meu filho com 18, Matheus, e, vivi muita coisa assim que às vezes eu e o Michael para pensar e falamos, cara, como Deus foi na nossa vida, sabe? Nós já passamos muita dificuldade no casamento, dificuldade financeira, mas em tudo a gente olhava e via a mão de Deus. E quando meu filhinho tinha 1 ano de idade, a gente arrendou um berçário. Sempre gostei de trabalhar com criança, toda igreja que eu passei era ministério infantil, tudo lá. E aí a gente teve a oportunidade de arrendar um berçário, tocamos esse berçário há alguns anos. E era a minha vida aquilo ali. Eu olhava e falei, cara, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Achei meu lugar. Seu chamado, né? Mal sabia eu o que o Senhor tinha para mim. E tocamos o berçário, amava aquilo ali. E mudamos de igreja, a gente era de uma denominação, mudamos, conhecemos o pastor Rodolfo. Nessa caminhada que nós conhecemos o pastor Rodolfo da Batista Eden, a gente já tinha um contato com outra igreja que a gente era com o Alfredo de Castro, porém era um contato bem distante, mas do meu lado, muito distante. O Michael sempre gostou, ele veio de uma casa de operação, então assim, serviço social para ele era o chama dele, né? E aí eu sempre acompanhava só que de longe, não queria me envolver. E aí eu ficava mais no berçário. Quando nós decidimos ir para Batista Éden mesmo, eu comecei a me envolver um pouquinho mais, mas
cautelosa, parece que eu já sabia que ia acontecer, sabe? Que eu Falei, cara, vi. é aqui que o Senhor vai destruir os meus sonhos, mas fomos. E aí, quando eu comecei a me aproximar mais, o Maicon ia, eu deixava para ir a gente ia entregar marmita na época. Passamos alguns anos entregando marmita ali na frente de casa, e o pessoal da igreja fazia comida, fazia marmita e levava lá no bairro, fazia um culto e depois entregava as marmitas. Da mesma forma que a gente está fazendo lá no Maria Amélia. E aí a gente via aquela quantidade de criança e a gente começou a observar que as crianças elas obedeciam, assim, a gente via que elas tinham uma certa obediência para mim e para o Mike. Quando a gente falava, eles ficavam mais quietos. E aí o pastor Rodolfo falou, cara, que vai ser um projeto com crianças. E aí a gente começou a entender aquilo ali, eu e o Mike começou a tomar a frente. E uma vez por semana a gente estava lá, todo sábado a gente estava lá. Fazia, aí a gente já parou de levar marmita, a gente já tinha uma moça cedeu um espaço, na realidade ela alugou. Aí depois ela falou, ah, não vou cobrar aluguel não. Aí ela cedeu o espaço. Mulher de Deus demais. E a gente começou a levar as coisas, já tinha um fogão lá, a gente fazia comida lá, passava a tarde lá e fazia janta, né? Entregava, fazia um culto. E, cara, brotava criança do chão. Apareceu um monte Era de criança. muita criança, muita criança. Tinha dia que eu olhava e falava, Michael, você não vai dar conta que está de criança. E aí, algumas pessoas da igreja para ajudar, e a gente foi se envolvendo. Quando eu fui parar para perceber o que o senhor estava fazendo, eu já estava amando aquilo ali. Já Amando ao estava ponto de, totalmente envolvida, assim, de tal forma. exatamente, ao ponto de não querer deixar de fazer, sabe? E aí eu sofria quando eu não podia ir, tinha que ficar conversar, porque eu não arrumava alguém para ficar no meu lugar. E o sonho do berçário foi morrendo dentro de mim. Ao ponto de ter dias de eu acordar e falar, cara, eu não quero ficar aqui, que eu morava no berçário, né? Então, eu dormia no serviço e acordava no serviço. E eu acordava triste porque eu estava vivendo o meu sonho. Eu não queria aquilo ali mais. E foram meses assim, até eu chegar no Mike. O Mike, graças a Deus, ele sempre respeitou muito o meu tempo, sabe? E ele, se fosse por ele, a gente fechava no mesmo dia, assim, que ele quisesse, mas ele esperou isso, o Senhor gerar isso dentro do meu coração. E o Senhor gerou, só que eu demorei pra falar, porque eu fiquei resistindo contra isso, com medo Tipo assim, será mesmo, Senhor, que é disso e o medo de como seria, porque eu já tinha o Matheus e tinha a Valentina, né? Falei, cara, até hoje a gente conseguiu suprir a necessidade das crianças, eu não sabia, era algo novo. Para a mulher é sempre mais difícil, né? assim? Eu sabia como que ia acontecer. E aí um dia, eu lembro que eu acordei muito estressada, conversar, e a gente tinha funcionário, elas cara nem sair do quarto. E aí o, eu falei, é hoje que eu vou acabar com tudo. Eu vou falar pro Mike que eu não quero mais. Tava perto de dezembro, a gente já dá o prazo para os pais procurar outro berçário, que vem não volta. Foi de ter feito, o Mike entrou dentro do quarto, e olha, a gente não vai. Eu não quero mais isso aqui, não. Você tem certeza? Tem certeza. Aí, conversando com o pastor Rodolfo, ele trouxe a realidade para nós. Graças a Deus, nosso pastor é um homem de Deus demais. Nunca, toda decisão que a gente toma, que a gente chega nele para falar, ele nunca é aquele que fala, não, vamos. Mas ele é aquele, cara, você tem certeza disso? É o Senhor que falou com você, porque pode ser Confirmado. difícil, sabe? E ele nunca escondeu a verdade de nós que seria difícil, né? E nós escolhemos, fomos, tivemos um tempo de adaptação, a gente morou na casa de dois amigos nossos, a Milene e o Felipão. Foram pessoas de Deus demais nessa época da nossa vida. E foi um tempo que eu vi o Senhor moer a gente, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente, cara, o Senhor só vai fazer quando estiver preparado. Então, se ele começou a fazer, eu tô preparada, não. Ele precisa de um sim seu, né? É, o resto ele vai fazer. Exatamente, desse sim, até chegar no momento de acontecer, é doloroso. É, e a gente passou por esse processo, eu e o Mike, tinha muita coisa de caráter que precisava ser revista, ser mudada, né? Na realidade, o Senhor ele estava nos moldando para um pastoreio, né? Porque a gente não estava indo para o Alfredo de casa só para tocar um projeto social.
Mas para pastorar, né, as almas, vidas. não assim como criança, assim, mas também como pessoa. Exatamente, porque ali a gente está com crianças, mas a gente está tendo espaço para entrar dentro da casa delas, né? Na realidade, é uma estratégia que o Senhor nos deu. E aí depois, eu não me lembro de tempo certo, mas acho que a gente ficou uns 6 meses lá na Milênio, no Felipão. E depois a gente achou uma casa no Frei de Castro, alugamos e fomos morar. Ai, como você da fé, a gente vivia da fé. Literalmente era o Senhor, até hoje é o Senhor que nos sustenta, quem nos sustenta. Moramos de aluguel lá 5 anos, se eu não me engano. E tem 2 anos que eu tô na minha casa. 5 anos moramos de aluguel e o projeto Jardim de Deus de aluguel também. A gente começou dia 11 de agosto, no auge da pandemia, eu não lembro o ano, mas foi no auge da pandemia, onde tudo era impossível. O, saiu o Tributo Solidário do Tropical, aí o pastor Rodolfo falou, cara, a gente vai destinar esse dinheiro todo para o Jardim de Deus. Aí alugamos um espaço e compramos comida para um ano, pagamos o aluguel de um ano, uma parte do aluguel, né? E ficou bem baratinho para a gente pagar mensalmente. E começamos ali, Jardim de Deus. E, nossa, Pamela, você sabia como ia ser? Não. A gente não sabia nem como, o que ia fazer, porque a gente não tinha professor. Aí, o que a gente queria, a gente sabia. A gente queria dar aulas, dar cursos lá. E a gente ficou muito tempo só dando comida. A gente dava café da manhã, almoço, lanche da tarde. E se envolvia com as crianças ali, às vezes eu e o Mike fazia uma brincadeira, alguma coisa. Até que alguém nos viu. Uma igreja foi uma vez lá fazer visitar, né? Que via a gente postando as crianças como eles foram até levar alimento pro lanche. E aí chegou lá e tinha uma pessoa na igreja deles, um membro da igreja que era a, não sei se eu posso falar, mas ela se voluntariou, ela levou a mãe dela lá, a mãe dela é professora de balé, mulher de Deus demais, que abraçou o Jardim de Deus de uma forma inexplicável. Quando eu costumo falar que a gente parece que era um sonho, sabe? Porque parece que eu e o Mike dormiu, acordou, o Jardim de Deus estava cheio de aula. Porque essa mulher foi de manhã. Quando foi à tarde, tinha uma picape encostando lá, descendo tinta para decorar o projeto, que até então era só pintar. Aí tatames para dar aula de jiu-jitsu com o professor já. O professor foi levar os tatames e aí um contrato para a gente assinar lá para fazer a matrícula das crianças pro balé. Falei, cara, como assim? Foi no piscar de olhar. Foi, foi. E hoje, onde a gente está hoje, por exemplo, a gente vai chegar nessa parte, mas a gente parando e olhando todo o processo que passou, cara, é inexplicável, é Deus. É a única coisa que a gente, às vezes a gente fala, nossa, é Deus que sustenta, é Deus, a gente fala muito isso para as crianças lá. É Deus que sustenta, e às vezes a pessoa não entende a profundidade que é isso. Mas nós, Deus, nós que vivemos lá, literalmente é Deus que sustenta, sabe? O- Começamos, ficamos um ano nesse salão. Um ano. Depois a gente teve que mudar, mudamos para outros salões, muitos lugares precários, a gente tocou projeto, lugares assim que tinha um dia que eu e o Mike chorava porque molhava tudo dentro, tinha que cancelar a aula. Só que assim, era um lugar que tinha no bairro, porque o bairro e o bairro estava começando. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela tinha uma condição a mais, ela fazia um salãozinho ali para alugar, e era o que tinha. E a gente tocava feliz da vida, chorava às vezes, porque molhava tudo, chorava, mas no Tocava. outro dia o sol estava ali e a gente estava lá para tocar. E foram tempos, assim, até que a gente ganhou o terreno do Jardim de Deus, construiu uma sede própria que está lá, linda, para a glória de Deus. Todo dia, quando a gente abre aquele lugar, eu olho e falo, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E um temor também no coração, sabe? Porque foi Ele que fez. E algo que eu e o Mike, a gente toma muito cuidado é de tomar a glória do Senhor, sabe? Em todo tempo lá, o que a gente fala para as crianças, a gente fala muito isso lá, muito, que a gente não quer nada deles, nem muito obrigado a gente quer deles.
Nem, na realidade, nem respeito para mim, para o Michael, a gente cobra lá, a gente cobra respeito para os professores, para as pessoas que vão servir, mas que eles sejam gratos ao Senhor, porque aquilo ali é porta de Deus para eles. A gente fala que o jardim de Deus só existe ali no Alfredo de Castro por causa deles, porque o Senhor viu eles. Fala, tem um que nem tem um versículo na Bíblia, né, que fala, vem de mim todas as criancinhas, né? É profundo, né, esse versículo, às vezes eu fico imaginando, meu Deus. Exatamente. A gente, os pais lá, eles são muito receptivos com o Jardim de Deus. São poucos pais, assim, que dão um trabalho, sabe? E a gente sempre gosta de deixar isso claro, que o Jardim de Deus continuar ali depende deles. Depende da oração deles, depende de totalmente deles, sabe? Do empenho de mandar a criança. E as crianças, elas vivem milagres extraordinários. Semana passada, sexta-feira, sexta-feira passada, tem uma semana, eles não tinham lanche. Não tinha, porque a gente vive 100% de doação, né? E aí acabou o lanche, eu olhei pro Maio e falei, e agora? Ele falou, vamos orar. Falei, tá, e passando sábado, domingo, orando, segunda, e um olhando pra cara do outro, Ah, Jesus. querendo perguntar pro outro, mas aí não tinha coragem de perguntar. Aí, às vezes, eu ficava, Senhor, o que que é pra fazer? Eu lembro que na terça-feira, na hora de manhã, na aula de jiu-jitsu, eu sentei lá no escritório e eu fiquei olhando para as crianças, aí veio um menino e falou, tia, tem lanche hoje? Eu falei, não. E às vezes a gente olha, porque o que acontece? As pessoas olham a estrutura e falam, ah, não, eles têm condição de se sustentar, né? Mas a condição, às vezes, o Senhor nos prova ali. E aí eu olhei para ele e falei, não, não tem lanche, vou orar. A gente testa muito a fé deles lá também. A gente coloca eles para orar, ó, o lanche acabou, vamos orar para o Senhor trazer. E aí eu falei isso para ele, fiquei olhando para eles, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Falei isso, porque né, eu tive um compromisso à tarde, saí. Aí na hora que eu tava sentada, que eu cheguei no lugar, eu sentei, o Senhor falou, faz uma arte e posta no Instagram. Eu falei, Deus, mas a gente tá acostumado a fazer vídeo, a mostrar. Uma arte não vai, uma imagem não vai fazer, não. Aí fiquei com aquilo na cabeça, falei, isso é coisa da minha cabeça, não é nem Deus falando, não, acho que eu tô muito desesperada. Ou a gente é sempre assim, né? Aí eu fiquei mais um tempo, aí o senhor falou de novo, faz uma arte. Aí eu falei, tá bom. Aí eu mandei pro meu amigo chat, né? Ele falou, ele faz essa arte pra mim, faz assim. E aí ele mandou, aí eu olhei aquela arte e falei, cara, não é isso daqui. Aí eu fui falar pra ele fazer outro, ele até mandou uma imagem do projeto e falou, não, é essa. O senhor falou, é essa imagem. Eu falei, tá bom. Aí mandei pro pai. Falei, mas Deus vai falar com ele também, né? Eu mandei, falei, manda nos grupos e na sua linha de transmissão. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou, posta no Instagram vocês, agora eu tô ocupado. Eu falei, tá, eu fui postar no Instagram, postei no Instagram e vi que ele não tinha compartilhado em nada. Eu falei, tá vendo? É coisa da minha cabeça, ele nem estou. E fiquei. Lilian, foi questão de meio-dia, no final do dia ali já, a gente tinha arrecadado toda a alimentação para 2 meses. Coisa assim, que nunca aconteceu no Jardim de Deus. Desde quando a gente está nesse prédio de ter alimentação garantida, assim, para 2 meses, sabe? E até hoje tem gente procurando a gente, perguntando, olha, o que que vocês estão precisando? E aí a gente fala, não, já deu o lanche aqui para 2 meses. Não, então vamos fazer um estoque, vamos deixar pago, vamos comprar, porque geralmente o lanche que a gente serve lá é bolacha, suco, leite, Toddy. Então, assim, é coisa que demora para perder, né? Então, vamos fazer um estoque para as crianças não ficarem sem lanche. Ontem era 9 horas da noite, tinha gente levando leite lá no projeto. Então, assim, eu vi, e depois disso, o meu marido olhou pra mim e falou, amor, como assim? Uma imagem. A gente faz vídeos e vídeos e vídeos e não chega nesse tanto de visualização, né? E eu peguei e falei pra ele, eu ainda olhei pra ele e falei, Mike, a questão é onde nós estamos. E onde nós estamos, assim, não é em o local, mas em ouvir, dispostos a ouvir a voz de Deus, porque às vezes o Senhor fala para nós fazer alguma coisa e é loucura.
Você fala, cara, eu não vou fazer isso porque isso é muito pouco, isso é coisa da minha cabeça. Às vezes pensa assim, fala, Jesus, acho que eu não tô, ou eu tô ouvindo coisa da minha cabeça, ou algo assim. Exatamente, e às vezes é aquilo ali que o senhor quer mesmo, ver o quão disposto você tá em ouvir a voz dele e obedecer, né? E eu lembro que ontem o Mike estava olhando, parece que a imagem tinha dado 6 mil visualizações. E aí no projeto, geralmente o que dá mais isso no Instagram são os vídeos, né? Ele falou, quando nunca uma imagem chegou a isso. Eu falei, é Deus, é É, Deus. Deus, gente, sabe o que eu acho assim, Pamela, que é a intimidade, né? O quão você entrega para Deus. E o quão as crianças também entregam. E também, quando a gente mudou para lá, nós fomos com algo muito claro no nosso coração que nós iríamos viver a vida das outras pessoas. Porque às vezes a gente pede para as crianças, a gente prima, mas a gente não tem vergonha de pedir para o projeto. Ai, tá faltando isso, menina tá precisando disso. Tem uma família que procurou a gente que precisa de cesta básica. Manda mensagem para um, manda mensagem para outro. A gente ontem tinha uma família precisando de leite para o neném, de fralda. E aí a gente mandou mensagem, conseguimos, compramos, levamos lá. E aí eu peguei e falei, senhor, tá, e como é fácil para mim fazer isso? Eu falo, né? Pedir para os outros, para mim, é muito fácil. Para a gente é mais difícil, né? Ele pediu algo para a gente. E aí o Senhor falou, filha, você consegue fazer isso hoje porque você deixou de viver a A sua sua vida. Ontem a gente foi dormir 11 horas da noite. Foi o dia que a gente dormiu mais cedo. Porque isso que a gente está as crianças vão para o campeonato agora, e a gente está envolvida nisso e todos os nossos dias são assim, de segunda a sexta-feira, até 9, 10 horas da noite, sábado, porque depois que termina a gente tem que limpar tudo. Sábado é até 2, 3 horas da tarde. Às vezes a gente dá uma batida de pé, dá uma segurada por causa dos nossos filhos, né? Porque nós escolhemos viver isso, eles não escolheram ainda. Eles vivem por consequência da gente, né? Sim, a gente tem se policiado um pouco com isso, mas se dependesse, eu acho que se fosse eu e o Mike só, assim, sem filho, vocês viviam tinha vida 24 horas. brava lá dentro do projeto. Porque tem vezes que a gente. Ontem mesmo eu passei a manhã lá, e aí à tarde fui de novo, e à noite o Michael falou, vai pra casa fazer janta. Eu falei, tá, já vou. Quando eu fui ver, eu tava indo embora 9 horas. Aí ele ainda ficou um pouco mais esperando com amanhã, senão tô vendo. Mas a gente fica ali que a gente nem vê o tempo passar. Fora, parece que vou. De tão prazeroso que é viver. Na realidade, quando a gente vive o que Deus tem pra gente, por mais que às vezes seja doloroso, é prazeroso. É. Porque você tá cumprindo a vontade do Senhor, né? E tem vezes que eu passo no centro, assim, eu olho uma casa, nossa casa, essa casa dá aniversário muito legal. Aí eu fico olhando o quê? Parece que eu caçar com a minha cabeça. Fala, não, 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 já tem aqui esse projeto. Eu vejo assim, sabe, eu falo assim, que vocês vivem a vida de outras pessoas, né? Vocês dedicaram a vida de vocês para outras pessoas. É, não importa o que a pessoa viveu, o que a pessoa vive, vocês acolhem os filhos dela como se fossem filhos de vocês. Exatamente. É como Deus faz com a gente. Não importa o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer, não. O Senhor chama e nos acolhe. Tem dia que a gente acorda sofrendo com uma criança, lá, uma situação que ela tem passado. E aí a gente olha, parece que realmente é como se fosse com a gente, como se fosse com um filho nosso, sabe? Às vezes eu fico brava com o professor que fala um pouco mais duro com a criança lá, e ela começa a olhar todo dia e fala, cara, doeu em mim, doeu em mim esse negócio. Mas a gente sabe que precisa ser imposto também uma disciplina, porque a criança ela não pode Fazer o que quer, né? Da forma que quer. Porque exatamente. se deixar, Elas precisam ter a liberdade de se expressar, de dizer. Eu errava muito com meu filho, o menorzinho, que eu falava, às vezes ele fala, mãe, eu quero isso. Eu falo, não, você não tem querer. Aí hoje eu tenho me envolvido, falando, não, Estevão, você tem querer, mas não quer dizer que eu vou acatar o seu querer. Você pode se expressar, pode dizer, porque às vezes nós somos tão rígidos, né? E a gente não deixa a criança se expressar. E o Jardim de Deus tem ensinado isso pra gente, porque a gente cuida de 130 crianças lá ao total. E cada um tem sua personalidade.
Tem uns que têm medo de falar, tem uns que falam até demais, outros têm argumentos para tudo. Todo você pergunta, a resposta dele sempre é não sei, você que sabe. E a gente tem visto que cada um tem o seu jeito, sabe? E, e a gente tem entendido também que eles precisam aprender a se expressar, né? Porque é É mais importante, né? isso, é mais fácil a gente chegar e impor uma coisa para a criança, falar, olha, vai ser assim, 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 e ele obedecer, do que a gente deixar ele expressar o que ele quer, e se tiver errado essa expressão, a gente corrigir ali, né, de uma forma, de uma forma amorosa, de um jeito que acalente também a criança, né? E isso é mais difícil do que você impor, né? Eu mesma, eu era muito generalzona. Chegava, falou, é assim, 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 e pronto. Ah, eu sou sem querer, é assim e acabou. E o meu filho mais novo, mais velho, sofreu muito, porque ele me pegou essa fase minha, né? A Valentina e o Estevam, eles já têm me pegado mais tratável do que o seu, têm me tratado isso demais. Uma vez eu lembro que eu falei pro Matheus que ele não tinha querer, bem quando eu já tinha a Valentina e o Estevam, e aí o Senhor falou assim, ei, que dia que eu te falei isso? Aí eu fiquei, mas, senhor, o que que adianta? O senhor nunca me falou que eu não tenho que querer, mas as ações é como se não tivesse. Pois exatamente, você tem direito de se expressar, mas não quer dizer que eu vou acatar O que você tá isso. E às querendo? vezes eu não quero, eu acordo de manhã e falo, cara, hoje eu não quero projeto. Mas dá 8 horas eu tô lá abrindo projeto. Você entendeu? E por quê? Porque eu tenho um compromisso, não é um compromisso eu tenho compromisso com a população, mas não é isso que pesa em mim. O que pesa em mim é o meu compromisso com o Senhor. Porque eu sei que ele tem um compromisso comigo, sabe? Tanto é que a gente vê ele agindo lá, ele suprindo, a gente vê ele transformando a vida de crianças lá. Tem crianças que, quando o Jardim de Deus abriu o novo agora, né? Um lugar novo, tinha uma criança que começou lá. Eu tenho que tomar muito cuidado agora, que geralmente no final eu falo o nome da criança, eu não posso falar. E ele começou lá muito terrível, aquele menino, muito terrível. A gente olhava assim e falava, cara, tinha dia que eu falava com o Mike, é hoje que eu falo com a mãe desse menino, que ele não vai vir no Jardim de Deus mais. E aí o Mike, calma, calma, calma. E a gente chegava lá, parece que o Senhor tomava a gente com amor, assim, sabe? Sobrenatural, um cuidado que o Senhor colocava no nosso coração. Que quando eu ia ver, todo aquele nervoso Já tinha da passado. teimosia tinha passado, sabe? Hoje, se você olha para o menino, você fala, cara, não é a mesma pessoa. Não é, eu falei, mas tinha que ter essas câmeras, a gente tem câmera lá agora de segurança, né? A gente tinha que ter essas câmeras desde o começo para pegar as presepadas que esses meninos faziam E agora? hoje, sabe? Ao ponto da mãe, uma vez eu liguei para a mãe para falar e ela disse, ah, não vou tirar meu filho, porque eu não aguento mais reclamação. Eu falei, tá, vamos tentar mais uma vez, vamos aí, vamos. Tentamos e hoje o menino uma vez assim que dá até gosto. É um que chega, senta ali no escritório comigo até ela começar e a gente conversa, sabe? E eram crianças, tem esse, mas tem várias crianças que não sabiam nem conversar. Porque às vezes é uma criança que não é ouvida em casa, que não tem liberdade de poder de fala, né? Expressão, isso, de falar, de poder falar o que está sentindo, saber mesmo, e a mãe entender que às vezes, e não é porque a mãe não quer. Geralmente nós mães nós damos o que nós recebemos, né? E às vezes o que a mãe recebeu foi isso, foi fica no seu canto, a mãe atarefada ali fazendo as coisas de casa. E geralmente a mulher ela vive nesse automático de casa, de trabalho, de ter que vou dar conta, vou dar conta, vou dar conta de tudo. Chega no final do dia, não deu conta de nada e ainda traumatizou o filho, né? Então a gente vê muito essa realidade ali, mas a gente vê também que tem transformado, sabe? A gente tem, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho, na realidade, ali que a gente faz é um trabalho de prevenção, para que não precisem ir para a Thalita Clube, para que não precisem ir para o resgate de vidas, não que não o trabalho deles sejam inválidos, mas que não precise sofrer, né, ir para a droga, ir para Uma o álcool, consequência mais isso, para a prostituição, não, grande. vamos cuidar antes, né, para que a gente esteja uma sociedade mais sarada,
Tem dia que eu olho para aqueles meninos e me dá só orgulho, sabe? Muitos como se fosse um refúgio, né, para se refugiar. Porque, querendo ou não, existe alguns lares que ainda precisam ser mudados, né, ser moldados. Exatamente. É aquilo que eu te falei, é questão de dar o que recebe. Porque se a gente comparar para pensar, o casamento é uma coisa muito louca, né? Que é duas pessoas totalmente Diferente. diferentes que, que resolvem morar juntos, né? E às vezes não dá conta. Não dá conta do. Eu e o Mike, nós somos casados há 12 anos. Vamos fazer 13 esse ano. Tinha dia que o Mike trancava a porta de casa. Eu falava, eu vou embora, cara. Não vou passar por isso aqui, não. E ele trancava a porta, escondia a chave, não deixava eu ir embora. E aí eu dormia com raiva. No outro dia a gente acordava, tava tudo bem. E foi assim muitos anos até a gente amadurecer, porque era duas crianças. Ele não teve uma referência de casal, assim, pai e mãe junto, né? Os pais dele se separaram cedo. Então ele não tinha essa referência de pai e mãe juntos, de como ser marido, né? E eu tinha, meus pais, minha mãe casou com meu padrasto, eu tinha um aninho, então eu sempre vi, tinha uma referência de casal, não era a melhor, né? O meu ficar bravo também, mas assim, não era a melhor, mas tinha uma referência, né? Hoje, depois que eu e minhas irmãs, a gente cresceu, no caso, tá, eles vivem. Eu olho pra eles e falo, caralho, eu ainda sabia isso aí quando eu era pequena, por que não? Mas era o que eles receberam também, né? Sim. Na realidade, tudo gera, se a gente não quebrar isso no Senhor, a gente começa a transmitir aquilo que a gente recebe. Eu acredito que é por isso que os casamentos, eles estão, e lá no bairro tem muito isso, muito isso. Porque são duas pessoas diferentes, às vezes são pessoas que para um cristão já é difícil. Agora imagina para uma pessoa que não é cristã, que bebe, Nossa, você entendeu? é mais É mais atrito ainda. Às vezes é mais fácil, não, vai embora daqui, vai. eu vou criar os guris sozinho e acabou. A gente vê muita família destruída por conta de, às vezes, por uma falta de persistência, talvez, às vezes por uma falta de sabedoria, mas também muito por causa da bebida, por causa da droga. São feridas que são geradas e às vezes as feridas, algumas pessoas conseguem carregar essas feridas por um tempo, né? Até mesmo com a pessoa que causou a ferida do lado. Mas outras pessoas não conseguem, acham que é melhor afastar, aí afasta, mas também não olha para a consequência que os filhos sofrem com isso, né? Demais. A gente tem muita criança ferida. Por... eu cresci com meu padrasto, mas eu cresci sem conhecer o meu pai. Eu conheci meu pai, eu tinha acho que 12 anos quando eu conheci meu pai. E por mais que meu padrasto fez esse papel de pai na minha vida, não era meu pai. Você entendeu? Sempre tinha aquela curiosidadezinha. E ele fez um papel de pai. O padrasto fez um papel de pai muito excelente. Com aquilo que ele recebeu, que ele também não teve o pai presente. Então, assim, ele era o pai que supria. Não faltava. Trabalhava, ele era caminhoneiro, trabalhava igual. Ele chegou a tombar caminhão porque ele precisava suprir em casa, sabe? Três meninas. E aí, três meninas, fora as outras duas irmãs que eu tenho, que era de outro casamento dele. Então, tem cinco mulheres. Era Cinco mulheres. cinco mulheres fora mulheres. E aí era bem difícil para ele, mas nunca faltou. Sabe, às vezes podia faltar um afeto ali, um abraço, que não era muito de abraço, mas o, o que tinha na cabeça dele, que era ser pai, nunca faltou. E, e aí eu cresci com isso. A minha mãe também, minha mãe era muito assim, mamãe só. Porém, cada um no seu canto, faz seu serviço, faz isso. Mas hoje eu agradeço, porque hoje eu sei limpar uma casa, sei lavar uma louça, eu sei cuidar dos meus filhos, porque eu tive uma referência dentro de Você casa. Eu aprendeu, né? consigo dar o que eu recebi dela, entendeu? Mas tem coisas que eu precisei quebrar na minha geração, sabe? Por exemplo, a gente nunca teve um diálogo bom em casa com a minha mãe. E não por conta dela, ai, ela não gostava, não, porque ela não teve com a mãe dela, entendeu? Minha avó tinha 10 filhos, então para conversar com os filhos era difícil, né? Teve os filhos dela e teve os filhos do meu avô que ela criou. Então, assim,
Eu tento quebrar isso em casa todo dia. Eu não sou muito de conversar, eu sou muito fechada. E às vezes eu gosto de ficar em silêncio. Mas aí eu lembro disso, que, cara, eu não quero replicar isso para os meus filhos, né? E às vezes eu tô sem vontade nenhuma de conversar. Aí eu tô lavando a louça, Valentina, vem cá, senta aqui, vamos conversa com a mãe. E aí a gente vai conversando ali, o meu filho Matheus ama conversar. Tem hora que dá, tem que a gente tem que mandar ele ficar quieto. E aí a gente tem, na realidade, o que eu tenho visto que eu e o Mike, a gente tem tentado quebrar, porque o que acontece? São dois adultos sem referência nenhuma sobre família. A referência que nós temos sobre família é Jesus. É. Desde quando nós casamos, nossa referência para casamento, para família, sempre foi Jesus, né? E aí a gente tem tentado acertar dessa forma com os nossos filhos, sabe? Cara, desse jeito, isso aqui me machucava na minha casa. Eu não vou fazer desse jeito. Eu tenho um problema enorme com grito. Porque, nossa, principalmente que gosta de gritar. Às vezes eu não grito, os vizinhos devem achar que eu sou doida. Os vizinhos devem achar que tem doido aqui. Às vezes mais fala, gente, aqui não é um hospício, não. E às vezes, quando eu saio lá fora conversar com algum vizinho, fala, gente, é normal gritar. Não tô matando ninguém, é só pra gritar pra ver se eles acordam. O meu filho mais velho não suporta grito, porque eu já gritei muito com ele. E uma vez que, o que me marcou, uma vez a gente tava em casa e ele fez um negócio errado, eu gritei, ele parou, tampou os ouvidos. E aí eu falei, o que que foi? Ele falou, eu não gosto quando você grita. E aí eu peguei ali aquilo, calei, doeu em mim, sabe? Porque eu também não gostava que minha mãe gritava, mas eu tava fazendo as mesmas coisas. E aí, a partir desse dia, comecei no policial, eu grito muito menos. Muito menos. Mas eu ainda dou uns gritos. Às vezes eu dou uma surtada, uns gritos assim, pra ver se. Aí todo mundo entra pronto, parece que. Fala, opa, Aí cada um catando que deixou jogado e virou e falou: gente, às vezes o grito é tudo. funciona, funcionou Mas aqui. eu tenho me policiado nisso, porque. E a gente é uma referência ali para as outras mães também, né? Falo pra elas, gente, eu não gosto de bater. Eu tenho uma dificuldade em bater, né? A Bíblia fala pra gente corrigir, falar. Eu também tenho essa dificuldade. Acho que eu sou do grito. Eu funciono, é como se, tipo assim, eu vou falando, eu tenho um ou dois ou três. No três, se já não foi no três, aí eu já grito. Eu não sou de bater, mas tipo assim, acho que se eu conversasse, acho que seria melhor, mas o meu é o grito mesmo, né? Dá uma gritada. Tem hora que precisa da varinha, né? Hoje o Mike me falando isso pra mim no carro, que ele vai viajar. Aí eu falei pra ele, cara, eu vou ficar em casa sozinha com duas crianças. Aí ele pegou e falou, mas por isso que você tá estressada? Eu falei, não, mas já tô sofrendo com antecedência. E é duas crianças custosas, a Valentina esteve, né? O Matheus é um anjo. O Matheus, meu filho mais novo. Eu falo pra ele, se ou o Matheus, ou o Estevão, ou a Valentina tivesse nascido primeiro, não tinha tido nenhum mais, ia ser o filho único. Aí o Matheus Porque nasceu 11, foi de Deus. amor. Ai, meu Deus do céu. Lá em casa, a minha filha mais velha, ela é mais calma, mais tranquila, mas os dois bichinhos é benção, viu? A outra é bem tiozinha, a pequenininha, menino do céu, e ela enfrenta mesmo, e, tipo, você vai falando com ela, ó, dá uma de paisagem, finge que não tá ouvindo ali, e eu não sei como que ela consegue, sabe, se dominar assim, às vezes você fala assim, mas eu não ia fazer isso aqui, por que eu tô fazendo isso aqui? Aí você fala, ela me venceu, né? O, a Valentina, ela tem hora que minha filha, ela é tão caçadeira de confusão assim, que tá uma barulheira lá em casa e eu e o Marcos sem entender nada. Quando a gente vai ver ela brigando com todo mundo sozinha. Briga com os irmãos e aí eles ficam. A gente Bra vai ver, aí briga com ela, ela para de engajar e ela fica em silêncio de novo. Fala, cara, você se basta, você briga com você mesma, você barulho, você faz tudo sozinha. Mas, e a gente tem visto uma melhora muito grande neles, depois que o meu começou a entender essa questão de deixar eles se expressarem, sabe? Nossa, eles tinham medo de falar pra gente o que eles queriam, por causa do meu jeito de ser sargentona, sabe? Eles tinham medo de falar e me desagradar,
Ou eles nem falavam porque eles sabiam que no final ia ser do meu jeito. Tem dia que eles querem na pracinha, querem na pracinha. Mas não na pracinha, nem que seja uns 10 minutinhos. Só um pouquinho. Pra mim é uma perca de tempo. Se for pra tanta coisa que eu tenho pra fazer, eu vou ficar lá na praça, uma hora sentada, pra mim é sem fazer nada, né? Porque eu não posso nem levar um livro pra ler, porque eu não vou conseguir ler o livro. Você tem que ficar olhando a criança. Não posso mexer no celular, porque eu perder, me distrair ali no celular, aí ele quer. Aí perco uma criança de novo. Tipo, vou perder, mas na realidade eu não tô perdendo, eu tô ganhando tempo, né? Que é tempo de qualidade com eles, mas é muito difícil a gente entender isso, né? Lá em casa os meninos gostam de jogar Uno, né? E aí, às vezes eu vou jogar com eles, só que aí eu muito não aceito meio que perder. Eu não aceito meio que perder, sabe? Aí eu falo, ah, não tem graça, porque todas as vezes que eu ou ganho duas, três vezes, ou vocês ganham sempre. Aí eu perco todas as vezes, então é melhor não jogar. Eu fico Nervosa que tá perdendo. eu quero jogar isso aqui, que trem chato. Aí, mas eu tenho aprendido, né? Aí quando o meu filho ganha em sequência, né, eu falo pro meu filho, olha, ele tá trapaceando aí, pode jogar. Ou nós dois perdemos muitas vezes, ele tá trapaceando. Mas não que tá, eu falo que sim, que o Uno é você prestar atenção, né? Você tem que estar ali de olho para ver como que vai funcionar todo mundo. Se você estiver prestando atenção, você consegue pensar. Mas se não, mas eu tenho aprendido isso. E a forma de eu aprender estar com os meus filhos, porque eu fui criada tipo assim, sabe? Tipo, meio que não foi meio que jogada, mas foi tipo assim, ah, vai se virando aí que vai dando certo. E eu comecei assim, sabe? E tipo assim, eu sou muito de gritar, às vezes eu falo alto, às vezes começa uma gritação, todo mundo junto em casa, você fica, meu Deus, o que que é isso? É como se tá todo mundo doido aqui. Mas eu tenho aprendido assim, dar mais com a minha filha, dar mais amor, dar mais atenção, dar mais carinho, coisas que eu não tive, mas eu tenho aprendido dar pra ela, assim, não vou falar que é sempre eu tô ali, não, mas às vezes eu falo assim, nossa, eu tô errada nisso aqui, eu preciso lá, aí eu vou lá, como São sorrir, ciclos que a gente vai quebrando, né? Porque pra gente, na verdade, pra gente é mais fácil, a gente aprende de um jeito, e a gente entra num comodismo. E aí a gente fazer sempre do mesmo jeito é mais fácil do que a gente se policiar e redirecionar as coisas, né? Eu ontem, semana passada, o Michael foi carpir fundo do projeto, e aí lá é terra preta. E eu não deixo meus filhos brincar de terra. Aí é uma coisa besta, eu não deixo. E aí eu peguei e falei pra eles, vamos brincar. Aí eles não sabiam, tipo assim, o que fazer, o que brincar, porque era na terra, eles sabem que eu não gosto que brinca de terra. Aí ficaram tudo me olhando. Eu falei, gente, vai brincar, senta nesse chão, cava essa terra, faz alguma coisa. Aí o que eles ficaram mais admirados, assim, me olhando. tá tudo bem, mano? Aí a minha irmã me ligou, aí eles começaram a brincar meio assim, esperando eu dar um grito pra eles saírem dali, né? Aí minha irmã me ligou, aí falou, cadê os meninos? Aí eu peguei e mostrei, chamada de vídeo, mostrei assim. Aí ela pegou, vira aí. Aí eu falei, você tá bem? Eu falei, por quê, gente? Eu não tô entendendo você, não. E os meninos tá brincando de terra, você tá deixando. Vai, credo. Você é um monstro. Depois eu fiquei pensando ali, falei, cara, olha o quão a gente é e a gente nem percebe, porque pra mim é mais fácil eles brincar no lixo, que depois eu não tenho trabalho de ter que limpar, apesar que quem lava roupa lá em casa, graças a Deus, é o Marcos. Mas eu não tenho trabalho de ter que limpar a casa onde eles passou, dar banho, assim, entendeu? E é algo que foi prazeroso pra eles. Tinha que ser só minha bonita doida depois de branco. O resto tava tudo preto na terra. Mas foi um momento que até hoje eles falam disso. Semana passada, mãe, vamos sentar lá no projeto de brincar de terra. É uma coisa mínima. Meu filho, o Estevam, ele é autista, né? E a gente tem visto que ele tem algumas dificuldades, ele tem muita dificuldade com sujo, coisa suja. E aí eu falei, cara, eu não vou aguentar brincando nessa terra, mas vou deixar. Foi 5 minutos. Aí ele veio, mãe, lá no minha mão. E filho, vamos lá. Levei, lavei a mão uma vez. Aí ele voltou pra brincar com a terra de novo. Aí passou mais, mãe, lava minha mão porque tá suja. Aí eu falei, mas você vai brincar de terra de novo, mas eu não gosto de mão suja. Aí eu tinha que ficar levantando, lavando também, eu já arrumei, já queria desistir, já ia mandar todo mundo. Eu falei, eu arrumei pra minha cabeça, toda hora eu vou ter que ficar indo lavar a mão desse menino. Aí passou, ele pediu umas 3 vezes, eu lavei. Na quarta vez, eu falei, não vou lavar.
vai brincar. Aí ele ficou me olhando. Algumas mães vão me julgar, né, gente? Mas eu fiz isso, eu briguei com aquela com a terra, e aí ele parou de pedir para lavar a mão, sabe? Porque às vezes a gente olha, é igual questão de comida para criança atípica, né? Ai, tem seletividade alimentar, não vai comer isso aqui, mas já que não come, não gosta, não vou oferecer. Lá em casa a gente teve um início, uma seletividade alimentar, não sei se é certo ou errado, mas acabou na torre. Ele vai comer. Come que Precisa comer. Lógico que quando a gente via que tinha muita resistência, a gente parava. Mas a gente não parava de ofertar. No outro dia tava ali o arroz e o feijão. Que é porque ele não queria arroz e feijão. Tava ali o arroz e feijão. Ai, não quero. Tá bom, não quero misturado? Vamos pôr separado, mas vai comer. Ai, não quero um que encosta. Porque tem esses negócios assim. Às vezes a pessoa olha pra ele e fala, cara, meu pastor fala que ele pegou o autismo, amarrou, pôs num saco e jogou longe. Mas a gente que convive ali todo dia, a gente vê que tem, sabe, muita coisa. E aí não quer que encosta, não quer que encosta, beleza, vamos separar, mas vai comer. E acabou. Hoje come misturado, come encostado, não encostado, de qualquer jeito. De qualquer jeito. E a gente tem aprendido a lidar. Não sei, gente, de verdade, não me julguem. Não sei se é o certo, mas é o que funciona lá na minha casa. e eu acho que assim que é como Deus faz com a gente, né? Dessa forma. O Senhor, na realidade, o Senhor é muito paciente com a gente, né, Liliana? Muito paciente. O Senhor me ensina muito com os meus filhos, com as crianças do projeto também, porque às vezes eu olho ali e falo, rapaz, esse menino tá me enrolando. Eu falo, quanto que você já não me enrolou? Quanto que eu já mandei você fazer e você me enrolou e Foi, não falou, não fez? foi. Não, e aí eu falo assim, às vezes, tava até conversando com você, né? Você promete, eu falo, não, Deus, se eu vamos me barganhar, dar uma barganha aqui, se o senhor fazer isso aqui, eu vou fazer sim. Mas e aí? Às vezes que a gente barganhou com Deus e não fez nada. E a gente acaba se enganando, né? Falando, não, eu vou falar isso pro Senhor, que daí ele vai me dar, e aí ele vai ter paciência comigo. Na hora que ele puxa a cordinha, Você fala assim, ai, Jesus, o que que foi? Onde é? Aí ele fala assim, vamos sentar aqui, vamos lá, lembrar lá o que a gente já conversou, o que você me prometeu, que você não fez, mas mesmo assim eu tive a paciência de esperar você, mas agora não dá, precisa. exatamente, eu tinha um compromisso. Eu lembro que uma vez o Senhor falou comigo sobre. Não parece, gente, mas eu sou muito tímida. Eu não gosto. Eu falo pro Michael que ele é a cara do projeto, entendeu? Aparece, vamos gravar um vídeo, vamos. Ele fala que não gosta, não, mas gosta. Gosta. E aí eu falo pra ele, eu sou os bastidores, Michael, faça tudo que tiver pra fazer, tem papel pra resolver, manda pra mim que eu resolvo. Agora não põe pra gravar um vídeo, pelo amor de Deus. E a gente trabalhou muito tempo desse jeito, só que aí o Senhor começou a cobrar mais. Aí eu precisei me posicionar mais. E eu tenho uma dificuldade com socialização muito grande. Hum, Lugar muito cheio. Tem 2 semanas que eu tô indo numa uma especialização, e aí chego lá, é uma sala fechada com 30 pessoas conversando. Falo, Senhor, por que que eu não aprendi isso antes com o Senhor? Porque às vezes eu olho, eu admiro muito a pessoa que ela é fluente, que ela gosta de conversar. Eu tenho uma amiga que conversa bastante, e aí eu fico olhando ela, se ela chegar no lugar 7 horas da manhã e tiver que ir embora 11 horas da manhã, ela fica esse tempo todo conversando. Eu fico olhando pra ela, cara, você não tem uma bateria de celular social, sua bateria é de bateria de caminhão. Não dou conta, não dou conta. E aí ela conversa super, sabe, assim, super dada no bom sentido, mas com- igual o Mike. O Mike também é super, vai conversando, conversando, conversando super. até. E eu não tenho essa facilidade, eu sou mais retraída. E aí o Senhor, ele tem me cobrado muito isso. E uma vez eu falei pra ele, tá bom, o Senhor vai me dar essa ousadia e eu nunca mais vou falar não. Falei nesse trem. E eu vi que eu fui perdendo um pouco a vergonha, eu fui vendo ele fazer, falei, cara, tu vai fazer, eu não vou poder falar. Não, eu já tinha falado que não ia falar, não. Cara, Liliana, eu comecei a me martirizar com isso. Nossa, mas eu me condenava. Aí alguém chegava, vai, vamos fazer isso. Me pede pro Michael. Não vai, não falava não, mas falava que eu pedi pro Michael. Foi até uma vez você me chamou pra mim no podcast, demorei, falei que ia, vou marcar, e você não falou, eu falei, graças a Deus, ela não lembra.
E aí, quando você falou essa semana, eu já tava procurando a desculpa na cabeça. Tá, aí o senhor me lembrou. Lembra do não? Como, senhor? Não, vamos. Claro que eu vou. Não vou falar não, senhor. Eu vou. Claro que eu vou. Nem ia falar não. E o senhor tem trabalhado isso mesmo, mas. Eu falo que é muito gratificante e a gente vai parando para ver assim, o quanto o Senhor vai nos moldando, né? Esses dias eu estava lá em casa orando e aí Deus me trouxe à tona, assim, sabe, umas coisas que eu falei, Senhor, eu era assim mesmo. Ou era outra de mim que eu não sabia que era assim. Claro, eu preciso mudar muito, eu reconheço, tem muita coisa ainda que eu preciso mudar. Eu sou um pouquinho tinhosa também, sabe? Às vezes tem hora que eu falo, Jesus, não precisava desse tanto aqui, mas já foi mesmo, então fazer o quê? Já aconteceu, então deixa pra lá. Mas o de antes e depois, pra quem realmente me conhece, que é bem íntimo, falando assim, nossa, que transformação. Eu falo, mas ainda tá um processo, não deu, dá muito luxo, não, por favor, guarda aí. Precisa ainda tirar muito, mas, tipo assim, eu acho que foi a forma que a gente foi criado, foi a maneira que a gente foi criado. É, não tive muito afeto, muito carinho, então eu dou afeto, mas não é muito, e eu sou muito desconfiada. Tipo assim, você pode pisar na bola comigo, eu vou continuar com você, mas eu fico. Sabe quando fica martelando na sua cabeça? Tipo assim, ó, fulano. Aí é mais difícil porque eles têm que segurar pra não se vingar, né? E. Ai, é bem isso. E aí a minha mente fica pensando, ó, mas fulano vai isso com você. Você vai deixar mesmo? Eu falo assim, antes, eu era muito assim, levou? Toma. Hoje não. Às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa errada, esses dias atrás aconteceu um episódio muito interessante. Eu estava guardando algumas coisas no meu celular, e aí eu fiz um propósito, Senhor, eu terminei o propósito, Deus falou, passou um dia, Deus não falou nada. No outro dia eu fui orar, Deus falou assim, apaga tudo. Eu falei, Deus, o Senhor me conhece, Ele apaga tudo. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, apaga e fala pra pessoa que você apagou. Eu falei, Jesus, que isso? Sabe assim? Só que a partir do momento que eu fiz aquilo ali, é como se Deus tirasse algo de dentro de mim. Sabe? Eu senti uma paz, uma tranquilidade que eu falei, Jesus, será que era só isso que eu precisava? E eu falei, como é interessante o agir, a forma que Deus trabalha, a maneira que Ele vai trabalhando. Às vezes a gente que acha que tá 100%, tá limpinho, tá corretinho. Eu tô na igreja, eu tô 100% com Deus. Mas tem algumas coisas que Deus vai tirando, vai nos limpando, e é um processo. Se tivesse 100%, ele ia te tirar a gente pra maravilha. Eu falo pro senhor, mas, senhor, pode me tratar, pode me doer, mas uma coisa de cada vez, pelo amor de Deus, que eu não dou conta de tudo de uma vez, não. E aí, às vezes, e aí é dessa forma que a gente vai sair de um processo e entra em outro processo. Só que esses dias eu tava vendo um Reels no Instagram e lá é, passavam umas perguntas, né? E perguntava, aí falava assim, o que o seu eu lá de trás diria de você hoje? E eu fiquei pensando nisso, falei, cara, o quê? Porque às vezes entra no automático também de você achar que não melhorou nada, que não. Só que todo mundo melhora se quiser, né? Se não, isso não piora. E aí eu parei para pensar na Pamela lá de trás. Eu era muito difícil, entendeu? Mas pisava em ovos para falar comigo. Hoje ele consegue chegar e falar para mim: olha, Pamela, não gostei disso, disso e disso. Não concordo com isso e a gente trabalha junto. A gente trabalha no Jardim de Deus junto, a gente dorme junto, a gente acorda junto. Vai viajar agora e parece que fica faltando uma coisa, assim, sabe? Em tudo, porque é o tempo todo junto. Às vezes eu falo pra ele, às vezes a gente precisa de um tempo sozinho, assim, mas não é muito tempo também, não, porque por exemplo, ele fala: "Ai, vou para o centro", eu falo ou eu preciso não comigo, porque a gente já acostumou ficar ali junto. Mas antes era o maior prazer ficar longe, porque eu era terrível demais. E terrível, assim, de caçar confusão, sabe, de só do meu jeito tá certo, e não podia passar perto de mim respirando, que eu já ficava brava. Até hoje tem vezes que eu pego essa Pamela querendo voltar, sabe, ele tá dentro do carro, aí ele respira mais fundo, eu já olho pra ele. Aí, o que que foi?
Mas tem vezes que a respiração me incomoda. De tão terrível que eu. E eu busco isso todos os dias, de implicante, sabe? De querer as coisas só do meu É jeito. como se fosse um espinho na carne, né? Exatamente, de empurrar. Nossa, mesmo que empurrava. Não fez o que eu quero, vou ficar empurrada. Era 3, 4 dias sem conversar. Hoje, às vezes, esses dias mesmo eu percebi isso. A gente teve um desentendimento assim de pensamento, né? Ele pensava de um jeito, eu de outro. Aí os dois resolveram expor o pensamento, aí deu um choquezinho ali. Aí a gente aprendeu isso também. Quando a gente vê que tá dando, um começou a alterar, a gente encerra a conversa e vamos resolver isso outro dia. E fica, não fica sem resolver, mas às vezes demora meses para voltar no mesmo assunto. E aí eu vi que deu uma chiadinha ali, já cada um já foi pro seu canto. Aí passou um pouco, a gente voltou, continuamos conversando, esquecendo esse assunto e rindo e tal. Aí eu peguei, parei ali e falei, cara, se fosse antes, eu já teria. Foi bem quando eu tava pensando sobre esse vídeo mesmo. Falei, se fosse antes, eu já tava brava com ele, já queria ter ido pra casa da minha mãe. E aí eu ameaçava ele, falando, você vai ver, eu vou largar de você e eu vou levar seus filhos tudo, você não vai ver. Eu sei que ele ama os meninos, né? O sonho dele era ter, ele achava que não ia ter uma família, então assim, os meninos pra ele é tudo, é tudo. E aí eu falava pra ele, vou levar os meninos embora, você vai ver, você nunca mais vai ver esses meninos na sua vida. E ele ficava doido. A gente, como eu era terrível, cara. Como é Jesus, que isso? Eu falei, Jesus, ainda bem que eu tenho o Senhor, graças a Deus que o Senhor me encontrou. Eu falo pro Mike, ainda bem que você ora. Porque às vezes a gente tá brincando assim e fala, viu, eu orei, você não orou? Eu busquei a Deus. Mas e é gratificante também a gente ver o que o Senhor faz, né? Na gente. E eu falo muito para as crianças lá no projeto, eu falei, gente, quem pode mudar a gente é só o Senhor, mas a gente precisa se permitir ser mudado, né? Porque não Você adianta. tem que abrir a porta. É que nem falar, né? Deus bate na porta ali. Aí você tem que abrir a porta para deixar ele entrar. E eu falo assim, tem muitas das vezes que quando Deus entra, aí a gente quer selecionar, né? No que ele pode mexer. Isso, não, aqui não. O que ele pode, não pode. Eu falo para as crianças lá que às vezes a gente pede para o Senhor fazer alguma coisa em nós, ou fazer alguma coisa para nós, mas nós não damos o primeiro passo. Um exemplo é você procurar, querer um trabalho, mas você não sair para entregar currículo para procurar um trabalho, ficar esperando alguém te contratar lá na sua casa, não vai. É a mesma coisa com o Senhor. Você pede, Senhor, me transforma, mas o Senhor não está vendo nenhuma abertura ali para ele te transformar, como que ele vai te transformar, né? Tem como, né? Exatamente. Não tem como. Não tem forma. É, eu vejo assim que o Senhor ele vai trabalhando conforme a gente vai abrindo, né? Para ele ir transformando, e libertando e nos curando. E eu tenho passado uns processos assim que eu falo, Senhor, o Senhor é muito misericordioso e muito bondoso. Porque se não fosse o Senhor, não seria. E existem processos que a gente olha assim, ah, é só a gente, não tem o que fazer, ai, tô sozinha. Esse processo precisa ser sozinho mesmo, né? E fala que tem processo que leva a gente numa solidão que você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para um lado, você olha para o outro, fala, meu Deus. Aí Deus fala, vem cá, vamos aqui, vamos tratar você. E nessa questão do tratamento, a solidão ela vai se dissipando, né? Ela vai sumindo. Quando você pega, você já não sente mais aquilo ali, você fala assim, nossa, eu passei por esse processo mesmo, eu dei conta de passar por isso aqui, mas foi o cuidado, foi o amor de Deus conforme ele fez que a gente passasse. Exatamente. Quando a gente foi pro bairro, na prova de casa, eu não lembro quanto tempo depois, mas eu passei por um processo muito doloroso. Fui diagnosticada com depressão e, na realidade, eu fui escondendo os sintomas por muito tempo, sabe? E foi uma falta de perdão que tinha. E eu fui escondendo isso, escondendo, e aí eu inventava que não tinha essa falta de perdão. Não tem isso. Eu lembro até que uma vez o professor falou, filha, a gente precisa entender, porque até aí não tinha passado por psicólogo, por nada. Então era só algumas coisas que eu estava passando. E aí ele falou, a gente precisa sondar o que é isso aí.
ver qual é a raiz disso. Às vezes pode ser o perdão, quando ele falou isso, pelo amor de Deus, perdão, eu sou crente, mas eu já perdoei. Tem isso. Isso pastora lá já. A gente é Porque bem assim. às vezes a gente fala sobre depressão e a gente olha e fala, cara, depressão é a ausência de Deus. E o meu receio de, porque que acontece? Eu comecei a perceber que eu estava indo para um lado muito difícil, só que eu não tinha liberdade de falar, não porque ninguém me dava essa liberdade, mas porque eu tinha medo dessa fala da ausência de Deus, porque era uma época que eu orava muito, era uma época, eu acho que eu orava até mais do que eu oro hoje, naquela época. Era uma época que eu lia a Bíblia, que eu tinha, assim, eu tinha muito relacionamento com Deus, sabe? E aí, eu falei, como assim, um relacionamento com Deus, eu tô nessa situação. Falei, não, Senhor, tem alguma coisa errada, mas por quê? Eu tava me relacionando com o Senhor, ele tava mostrando que estava dentro de mim, né? Ele estava falando, filha, você está com intimidade comigo, mas você precisa. Exatamente. E aí foi quando eu peguei e chamei o Mike e falei, Mike, tem uma coisa errada. Eu tô sentindo uma tristeza muito profunda, eu não quero sair do quarto, eu não aguento ouvir a voz das crianças. E tem alguma coisa errada comigo. Aí ele falou pro pastor, nós vamos atrás de uma psicóloga. Fomos atrás da psicóloga, a Juliana, uma mulher de Deus demais. E aí ela começou a me atender, e aí ela falou, é depressão mesmo, vamos tratar isso aí. Aí começamos a fazer as terapias, né? Passei por psiquiatra, precisei tomar remédio. E assim, sempre muito claro. O pastor Rodolfo, ai, que a pastora Josi nunca impôs nada pra mim, sabe? Sempre deixando eu na liberdade de escolher. E aí eu vi que não estava dando conta só com a terapia. Eu falei, gente, eu vou optar pelo remédio. Então, vamos tomar o remédio. Comecei a tomar os remédios e o que que acontece? Teve um tratamento fora, mas também eu tive que liberar algo aqui dentro, sabe? E até eu entender que era o problema era essa falta de perdão, na realidade até eu entender não, porque no fundo eu sabia que era falta de perdão, mas eu não queria admitir que era essa falta de perdão, sabe? Porque pra mim era vergonhoso uma mulher, nossa, eu sou pastora, ainda tô magoada, ainda tô ferida por isso, ainda tô guardando mágoa, odiando essa pessoa assim. E aí foram alguns meses muito terríveis, de uma, assim, insuportável. Teve um dia que eu peguei uma cartela de remédio, tomei todinho, tá ligado? Porque eu me julgava como mãe, de não querer ver meus filhos, de não aguentar ouvir a voz dos meus filhos, de não querer ficar perto, sabe? E, e aí tinha toda aquela culpa que mulher carrega, né? Porque preciso dar conta de tudo, eu não tô dando conta de nada, não tô dando conta de limpar minha casa, tô dando conta de cuidar de mim, de cuidar do meu marido, sabe? E aí é, o projeto ficou, outras pessoas ficou auxiliando a gente ali no projeto para mim ter um tempo a mais para me cuidar, né? E aí teve esse episódio que eu tentei suicídio porque eu não aguentava explicação, na realidade, porque, nossa, uma pessoa crente tentou se matar, de tão grande era a dor de dentro Eu falo assim, plano, hoje em dia são poucas pessoas. Nossa, eu até achei interessante quando você começou a falar, porque são poucas pessoas que falam sobre isso. E existe a questão do medo do que a pessoa vai pensar de você, do medo, mas eu tô orando, eu tô buscando, eu tô pregando a palavra, eu tô jejuando, mas a gente é ser humano. que geralmente a pessoa ela acha, Liliane, que tipo assim, nossa, eu tô com uma tristeza profunda aqui, você tá com falta de Deus. Porque foi colocado isso na gente, né? Foi colocado que tudo, quando você tem Deus, tem que ser sempre alegria, uai. Como assim? Como Tá pode estar triste? triste? Da onde? Lá, Então, assim, tá sem esperança. Você tem Deus. Foi colocado isso, mas na realidade não é assim, existe isso. Existem os dias maus. E às vezes os dias maus vão durar muitos dias. Às vezes a gente fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes não é pela manhã de manhã. Não, é pela manhã, não sei, de 1 ano, de 2 anos. E aí a gente precisa fazer o quê? Não se prostrar naquilo, mas tentar entender onde está a raiz daquilo ali. Sabe? E aceitar, porque eu entendia qual que era a raiz, mas eu não aceitava que isso precisava ser resolvido. Sabe?
demoramos alguns dias, resolvi na realidade, né? Porque quem guarda mágoa é quem mais sofre, né? A pessoa é magoou, tá ali, Tá às se vezes, lixando. e às vezes nem sabe que te magoou, né? Existe essa também. Nem sabe que te magoou e você tá ali sofrendo, morrendo por causa de uma mágoa que a pessoa nem sabe que existe. E quem tá preso é você naquilo, né? E resolvi isso, continuei o tratamento, terminei o tratamento com a psicóloga, tudo certinho, terminei o tratamento com a psiquiatra, parei de tomar o remédio por conta, não é indicado, mas foi o momento que eu me senti preparada para aquilo, sabe? Cara, eu não preciso mais desse remédio, posso continuar assim. Perdi minha identidade nesse tempo, sabe? Hoje eu olho pra mim, até postei um negócio de superação de um peso essa semana, Eu porque comentei. eu cheguei a pesar 115 quilos, porque eu descontava toda a minha ansiedade na comida. Não tô no meu peso ideal ainda, né? Já perdi 27 quilos, estou no processo. E, e assim, hoje eu olho pra mim, agora que eu vi aquela foto que a menina me mandou, falei, cara, eu não acredito que eu tava desse. Eu não acredito. Mas por quê? Porque eu perdi algo lá atrás, entendeu? Às vezes um- uma vontade de se cuidar, cuidar do próximo, mas esquecer de mim, não se cuidar do próximo seja errado. Porque hoje eu tô ali na frente de casa, eu vivo a vida das pessoas. Mas eu também preciso entender que eu sou inspiração para outras pessoas. Sim. Que eu preciso me cuidar porque tem pessoas que precisam de mim, dependem de mim, E tá vendo você como um exemplo. se inspiram em mim. Exatamente. Tanto os meus filhos como as outras pessoas que a gente cuida, porque querendo ou não, nós somos influenciadores, né, de alguém. E o nosso corpo é templo do Senhor, né? Foi difícil de entender isso, mas na realidade a minha vida ela tem sido uma vida de superações. Por isso que eu falo pro Senhor, mexe numa coisinha de cada vez. Calma, Jesus. Vai com calma, porque senão eu tenho medo de não dar conta. E olha, Pamela, é tão gratificante a gente saber que você conseguiu superar esse processo da depressão, que você conseguiu enxergar e conseguiu liberar o perdão que precisava. Às vezes eu fico olhando alguns processos e eu falo, Senhor, às vezes a gente precisa falar. E assim, eu sei que existe assim, a depressão é, é algo muito amplo. Eu tô contando o meu caso, comigo foi assim, sabe? Mas eu sei também que tem depressão por uma falta de hormônio no corpo, porque o corpo não gera. Tem gente que tem depressão e por uma falta de perdão. Foi alguma coisa que aconteceu com ela, perdeu a esperança de viver, sabe? Eu sei que na realidade, cada um tem sua particularidade, sua história. Assim foi comigo, né? Foi por uma falta de perdão que eu deixei isso E você não e estava com acontecer. falta de Deus, você estava com Deus. Exatamente. E o que que aconteceu? O que que veio à tona isso? O Senhor me mostrando, porque eu orava, falava, Senhor, tira de mim aquilo que não é do Senhor. E isso veio para fora. Ele foi Entendeu? tirando, ele foi Isso, porque o Senhor, ele faz nós de dentro para fora, né? E, e às vezes a gente acha que é mais fácil camuflar, né? Às vezes a gente acha que é mais fácil a gente se entregar para a dor que a gente está sentindo. E na realidade é mais fácil a gente deixar o Senhor fazendo, o Senhor tratar, o Senhor curar. sim. Olha, eu quero agradecer, Pamela, por você ter vindo, por você ter contado, compartilhado comigo um pouco do seu testemunho, foi profundo. Essa parte eu quase não sabia da depressão, foi profundo. A gente geralmente eu demorei muito para querer falar sobre isso, sabe? Sim, E eu pedi eu até orava, falava, Senhor, o Senhor precisa me instruir de como falar, porque eu não quero menosprezar a dor do outro, sim. falando da minha dor, sabe? Porque cada um tem Tem uma forma, né? Cada um isso, tem uma tem dor, um tem jeito como. que viveu, que passou por isso, cada um tem uma visão sobre a depressão. E por isso que quando eu falo, gente, essa foi a minha história, foi como aconteceu comigo. Mas também eu sei que tem muita gente que passa pelo que eu passei e às vezes não tem a liberdade de falar por causa do medo de ouvir que é eu acho que é a pior coisa que tem, gente. Você tem que falar da sua dor e você fala, isso é falta de Deus.
Ai, me Nossa, ajuda. sabe assim, às vezes eu falo que existem tantas pessoas que vivendo em alguns relacionamentos, em algumas situações que estão assim, dessa forma, sabe? E aí, às vezes a pessoa eu falo a questão dos feminicídio. Tem muitas mulheres que procuram, tenta falar, mas vai falar, eu vou falar, mas a pessoa vai ficar debochando de mim. Então, aí acontece muitas das vezes os piores. Porque nós, seres humanos, muitas das vezes não quer ouvir o próximo. Ou a gente ouve e julga. Porque parece que é mais fácil julgar do que você estender a mão para a pessoa ali. Mas eu agradeço por você ter vindo, ter compartilhado comigo um pouco do seu testemunho. Vai ter mais vezes, eu quero você aqui mais vezes para a gente estar conversando. Você falando sobre o projeto, que o projeto é lindo, é algo de Deus. Eu tenho certeza que Deus já tinha até, antes mesmo de você nascer, Ele já tinha escrevido, já tinha desenhado de todas as formas como seria, de que maneira seria sobre a sua vida, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida dos seus filhos. E muito obrigado. Eu quero que você também compartilhe um pouco com as pessoas, fala, deixa uma mensagem para elas e, e fala a chave fixa do projeto para as pessoas poderem compartilhar cada vez mais, porque precisa, querendo ou não, precisa cada vez mais é, de estoque, de pessoas, que você também possa suprir a vida de outras pessoas. Gente, eu vim pensando nisso. Sim, o que o senhor quer que eu deixe aqui? E algo que o senhor falou comigo muito forte, que é o que aconteceu com a gente, que acontece com a gente, é que você não precisa estar pronto para viver o propósito de Deus, você precisa querer viver o propósito de Deus, né? Que na realidade, essa é a chave da nossa história. A gente quis, nós não estávamos prontos. E tinha muita coisa para melhorar, como tem ainda, mas nós quisemos. O Senhor, nós demos o primeiro passo, nós fomos, Senhor, nós estamos aqui, estamos dispostos a viver o sonho do Senhor, e o Senhor fez, né? E tem feito, né, grandiosamente. A chave do seu CPF do Mike, né? Acho que dá de colocar depois. Não, ou passar pedir para colocar depois. Então, eu quero agradecer vocês que tiveram aqui conosco, ouviu o testemunho. Obrigado. Também quero agradecer as pessoas que têm colaborado, os patrocinadores. Assim como os outros testemunhos alcançaram vidas, eu creio que o seu vai alcançar muitas vidas. Creio que precisamos falar o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu falo, Deus, eu não me vejo fazendo o que eu faço, que é estar aqui conversando com você. Mas Deus falou comigo, eu quero sim. É dessa forma, dessa maneira. Você não se vê. Quem usa sou eu, quem fala sou eu. Então, quem direciona sou eu. E é dessa forma que eu te quero. Porque se às vezes a gente começar a se ver muito, existe um pouco da soberba, né? E eu não me vejo assim, sabe? Eu falo, Senhor, eu estou ali não porque eu quero, é porque o Senhor tem esse chamado sobre a minha vida e eu vou cumprir, porque todas as vezes o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Sabe, eu vivo situações que eu falo assim, é a mão de Deus, é o que Deus tem feito. Então eu agradeço por você ter vindo, obrigada por estar aqui conosco e até o próximo podcast. Até. Deus abençoe. Amém.